Você já parou para pensar como algo que ainda não existe pode mudar o curso da história? O terceiro templo de Jerusalém é um mistério que tem fascinado pessoas ao redor do mundo há séculos. Imagine que, mesmo sem ele ter sido reconstruído, sua importância é gigantesca nas profecias bíblicas. Isso mesmo, meu amigo, o que está por vir pode ser mais impactante do que qualquer um de nós imagina. Mas você já se perguntou, por que a Bíblia menciona tanto esse templo? E o que ele realmente representa para o cumprimento das profecias do fim dos tempos? A resposta pode ser surpreendente. Talvez você esteja se perguntando, mas será que tudo isso é realmente tão importante para o meu dia a dia? Eu te digo, sim. O terceiro templo tem tudo a ver com a nossa vida agora e no futuro. Ele é uma chave que desbloqueia muitos dos mistérios das Escrituras e nos aponta para um momento crucial da nossa história. E o melhor de tudo, ao entender o papel do terceiro templo, podemos começar a enxergar os sinais de que o fim está mais próximo do que imaginamos. Não perca tempo, vamos juntos descobrir a verdade por trás desse templo e como ele se encaixa no plano de Deus para a humanidade. Prepare-se para uma jornada reveladora e surpreendente. A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, tenho algo muito especial para compartilhar com vocês. O tema que vamos abordar é um dos mais fascinantes da Bíblia, o terceiro templo de Jerusalém. Pode parecer algo distante, mas acreditem, ele está mais perto de impactar a nossa vida do que imaginamos. Já pensou como esse templo pode ser a chave para o cumprimento das profecias mais profundas que apontam para o fim dos tempos? Vou te contar tudo. Vamos explorar o papel dele nas Escrituras e entender como esse templo ainda não erguido tem o poder de mudar a história de todos nós. E o melhor, o que você vai descobrir vai te ajudar a entender melhor os tempos em que vivemos. Mas antes de começarmos, vou pedir algo rápido, com todo carinho. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Só assim você vai ficar por dentro de mais conteúdos como este, que podem transformar sua visão da Bíblia e da vida. Então, vai lá, clica no botão de inscrição, e depois volta aqui rapidinho. Agradeço de coração. E aguarde, porque ainda teremos um momento muito especial de oração ao final deste vídeo. Agora, vamos para a palavra de Deus. O versículo que quero compartilhar com vocês é de Ezequiel 45. E eis que havia uma parede ao redor da casa, e na mão do homem havia um cordel, e ele mediu a largura da parede, uma medida de 6 côvados, a medida de um côvado e 1 palmo. Esse versículo, meus irmãos, fala sobre o templo que seria restaurado, e cada detalhe mencionado é de extrema importância. O cordel que o homem segurava simboliza a precisão divina de cada parte do plano de Deus para a restauração do templo. Cada passo é dado com propósito, e isso nos ensina a importância de aguardarmos, com paciência e confiança, os planos de Deus para o nosso futuro. Tudo está se encaixando, e cada detalhe importa. A Bíblia está repleta de símbolos e profecias que muitas vezes parecem desconexos, mas que têm um significado profundo quando examinados à luz dos tempos em que vivemos. O terceiro templo de Jerusalém é um desses símbolos, que desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, uma sensação de urgência em muitas pessoas. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Se pararmos para pensar, esse templo, ainda não reconstruído, está no centro das expectativas de muitos cristãos e estudiosos da Bíblia. Ele não é apenas um símbolo religioso, mas também uma chave para entender como os eventos globais, como os conflitos no Oriente Médio e a crescente busca por paz, estão profundamente conectados com as Escrituras. Agora, imagine, você está assistindo ao noticiário e se depara com uma manchete sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém. As reações são diversas. Alguns veem isso como um sinal do fim dos tempos, outros como uma oportunidade para o Oriente Médio alcançar a paz. A mídia, muitas vezes, simplifica os eventos, mas a verdade é que por trás dessas manchetes está uma história antiga e profunda que remonta a mais de 2000 anos. O Templo de Jerusalém, como descrito nas profecias, é mais do que apenas uma estrutura física. Ele representa um marco para o retorno do Messias e o cumprimento das promessas de Deus. Para os judeus, é um centro de adoração. Para os cristãos, é o cenário onde muitas profecias se cumprirão. E como você verá, a reconstrução desse templo está em andamento, mesmo que de maneira invisível. Mas, por que isso importa para você? O que isso tem a ver com a sua vida e com o seu futuro? A resposta está no entendimento de que as profecias bíblicas não são apenas histórias antigas ou mitos, mas são registros de eventos futuros que em algum momento se manifestarão diante de nós. Como diz em Mateus 24:2,
Jesus disse: "Vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada." O templo, que um dia foi considerado uma maravilha do mundo antigo, foi destruído, mas a Bíblia nos assegura que ele será reconstruído. Isso significa que estamos cada vez mais próximos de ver o cumprimento dessas promessas. No entanto, a reconstrução do templo não é apenas uma questão política ou histórica. Ela está intimamente ligada à nossa fé. O templo, simbolicamente, é um lugar de encontro com Deus. Quando as Escrituras falam sobre o templo, elas estão se referindo ao espaço onde a presença de Deus habita, onde o povo de Deus pode se aproximar de sua santidade. E o que isso significa para nós hoje? Quando o templo for reconstruído, ele não será apenas uma edificação física, mas um lembrete de que Deus está prestes a cumprir suas promessas de restaurar todas as coisas, incluindo a sua comunhão com a humanidade. Mas o que acontece quando vemos o templo sendo reconstruído? Será que você está preparado para o impacto espiritual que isso terá em nossas vidas? Já parou para pensar no que isso representa para o fim dos tempos e o retorno de Cristo? A reconstrução do templo nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o que estamos fazendo para nos preparar para esse momento. A Bíblia nos ensina que devemos estar vigilantes, pois ninguém sabe o dia nem a hora. A reconstrução do templo não é apenas um sinal do que está por vir, mas um convite para refletirmos sobre nossa vida espiritual. Estamos prontos para a vinda do Senhor? Um exemplo atual e palpável disso é o crescente interesse de grupos religiosos e políticos no Oriente Médio em relação ao templo. Recentemente, houve um aumento nos debates sobre como reconstruir o Templo de Jerusalém, envolvendo até discussões sobre a localização exata e a necessidade de preparativos religiosos. Enquanto isso, milhões de cristãos ao redor do mundo continuam a orar, aguardando esse evento com expectativa. Eles sabem que a reconstrução do templo é um sinal de que algo maior está prestes a acontecer, algo que mudará o curso da história. Essa expectativa, no entanto, também levanta questões. Como você está se preparando para isso? Está mais focado nas notícias diárias e nas distrações do mundo, ou está buscando um entendimento mais profundo sobre o que essas profecias significam para sua vida pessoal? O Templo de Jerusalém, ao ser reconstruído, não será apenas uma questão de política ou história. Será um evento espiritual que afetará todos os que estão atentos ao chamado de Deus. O convite é para que você busque estar em sintonia com a vontade de Deus, compreendendo que a sua palavra é uma luz que nos guia em tempos de incerteza. Para encerrar este bloco, quero deixar uma reflexão. Será que estamos, como cristãos, preparados para a volta de Cristo? Será que estamos vivendo com a urgência e a preparação que esses tempos exigem? A reconstrução do templo é um sinal, mas o que ela significa para você e para a sua fé? O que está por trás dessa reconstrução que vai além do visível? E, mais importante, como você pode se alinhar com os planos de Deus para esses tempos? No próximo bloco, vamos explorar mais profundamente essas questões e descobrir como a reconstrução do templo nos ensina a viver com propósito e fé. Agora que entendemos a importância da reconstrução do Templo de Jerusalém, é essencial refletir sobre como isso se conecta com a nossa jornada espiritual pessoal. O que podemos aprender com esse evento iminente? Como ele deve influenciar nossas ações, decisões e nossa fé no dia a dia? Quando falamos sobre a reconstrução do templo, muitos podem se perguntar: como isso impacta minha vida agora? A resposta está em entender que as profecias bíblicas não são apenas registros de eventos futuros, mas também guias práticos para nossa vida cotidiana. Cada parte das Escrituras, cada promessa, cada símbolo nos convida a refletir sobre nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O templo, sendo o lugar onde a presença de Deus habitava, nos lembra que o nosso próprio coração deve ser um templo vivo para Ele. Como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando o templo for reconstruído fisicamente, ele representará não só o cumprimento das profecias, mas também uma renovação do nosso compromisso com Deus. O Templo de Jerusalém não é apenas um prédio antigo, ele é um símbolo poderoso de comunhão com Deus. Assim como o templo foi destruído e, com o tempo, será restaurado, nossas vidas também passam por momentos de destruição e restauração. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de reconstruir o que foi perdido e de renovar nossa fé. Esse é o verdadeiro significado do templo para nós. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre oferece a chance de recomeçar. Essa visão de renovação e restauração nos leva a uma outra pergunta crucial: como estamos cuidando do nosso templo interior?
Quando olhamos para as profecias sobre a reconstrução do templo, somos desafiados a considerar se nossas próprias vidas estão sendo edificadas de acordo com os padrões de Deus. Estamos permitindo que Ele habite em nossos corações da mesma forma que Ele habitava no Templo de Jerusalém? Isso não é apenas uma reflexão teórica, mas uma questão prática. Como você tem tratado o templo que Deus lhe confiou? Tem cuidado dele com respeito, amor e devoção? Ou tem negligenciado sua vida espiritual em favor das distrações temporais do mundo? Pensemos também nas implicações espirituais dessa reconstrução. O Templo de Jerusalém sempre foi visto como um lugar de adoração, onde as pessoas se reuniam para buscar a Deus, oferecer sacrifícios e viver em comunhão com Ele. A reconstrução do templo não é apenas uma questão de necessidade física ou religiosa, mas um chamado à renovação do nosso espírito. O momento que estamos vivendo agora é um reflexo disso, um convite divino para nos preparar espiritualmente. À medida que observamos os sinais e as discussões sobre o templo, devemos nos perguntar se estamos nos preparando também para a vinda do Senhor, pois a Bíblia nos lembra constantemente da importância de estarmos vigilantes. Esse momento de preparação não se limita a esperar passivamente pela reconstrução do templo ou pela volta de Cristo. Ele nos desafia a agir de maneira prática em nossas vidas. Como você está aplicando os princípios que aprendemos na Bíblia sobre fé, obediência e dedicação? Deus não espera apenas orações vazias ou rituais sem significado. Ele quer um coração disposto a viver sua palavra de maneira ativa. A reconstrução do templo nos ensina que, assim como o edifício foi erguido para a glória de Deus, nossas vidas também devem ser construídas para refletir sua majestade e santidade. Agora, deixe-me contar uma história que ilustra como podemos viver esse chamado de maneira prática. Um cristão que, ao observar a situação no Oriente Médio, decidiu se envolver de maneira profunda com as questões espirituais e sociais da sua comunidade. Ele começou a aplicar os ensinamentos de Jesus sobre amor, perdão e serviço, e, assim, sua vida se tornou um reflexo do templo de Deus. Essa pessoa, que inicialmente via a reconstrução do templo como algo distante e sem impacto pessoal, começou a perceber que o verdadeiro templo de Deus é construído todos os dias em nossos corações e ações. O templo não é apenas um lugar físico, ele está em cada um de nós, à medida que permitimos que Deus habite em nossa vida. À medida que avançamos para os próximos blocos, quero que você se pergunte: o que posso fazer hoje para começar a reconstruir o meu próprio templo interior? O que estou permitindo que entre no meu coração? Será que estou preparando meu espírito para o retorno de Cristo e para os grandes acontecimentos que a Bíblia nos promete? Não espere para começar a resposta a essas perguntas. Cada dia é uma oportunidade de construir mais um degrau no caminho que nos leva à presença de Deus. Agora, como vimos, a reconstrução do Templo de Jerusalém não é apenas um evento futuro. Ela é um reflexo do nosso compromisso diário com Deus e da nossa preparação para o cumprimento das promessas divinas. O templo, em sua essência, é um lembrete de que, em cada aspecto da nossa vida, devemos ser construtores do reino de Deus, buscando sua presença em tudo o que fazemos. Agora que já refletimos sobre o simbolismo do templo e como ele se aplica à nossa vida, é hora de aprofundar ainda mais. O que podemos aprender com os detalhes dessa reconstrução, que são tão ricos em ensinamentos espirituais e práticos? Essa não é uma reflexão apenas sobre um evento histórico, mas um convite a um reavivamento profundo de nossa fé e nossa prática cristã. O Templo de Jerusalém, como já mencionamos, não era apenas um edifício, ele era um ponto de encontro entre o céu e a terra. Deus escolheu aquele lugar para manifestar sua presença de uma forma única, e isso é um lembrete poderoso para nós hoje. Cada vez que olhamos para a reconstrução do templo, somos desafiados a perguntar: estou permitindo que a presença de Deus se manifeste em minha vida de maneira tão poderosa quanto naquele templo? Como cristãos, nossa missão não é apenas esperar que Deus se revele em um local sagrado, mas permitir que Ele se manifeste em nosso coração, em nossos pensamentos e em nossas ações. Um ponto crucial para entender a importância da reconstrução do templo é perceber que na Bíblia, muitas vezes as coisas físicas são reflexos de realidades espirituais. Quando o templo foi destruído, os israelitas sentiram a ausência de algo fundamental para sua identidade e relacionamento com Deus. Da mesma forma, em nossa vida espiritual, quando permitimos que o pecado ou a negligência entrem, há uma sensação de vazio, de desconexão com Deus. A reconstrução do templo é um convite a restaurar esse vínculo. Ela simboliza a reconstrução do altar em nossos corações, aquele espaço onde Deus pode habitar plenamente. No entanto, a construção do templo não foi algo feito de forma apressada. Foi um processo cuidadoso e detalhado, que envolveu pessoas dedicadas e comprometidas.
Da mesma forma, a nossa vida espiritual exige um trabalho constante de reconstrução. Deus não nos chama a viver uma fé superficial ou preguiçosa. Ele deseja que coloquemos a mesma dedicação na construção do nosso relacionamento com Ele. Isso significa fazer escolhas diárias que nos aproximem de Sua presença, seja por meio da oração, do estudo das Escrituras ou da prática do amor ao próximo. Imagine por um momento o esforço necessário para reconstruir o Templo de Jerusalém. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. O processo envolveu adversidades, superação de obstáculos e muita perseverança. Esse é o desafio que enfrentamos em nossa vida espiritual. Às vezes, encontramos dificuldades, distrações e até tentação ao longo do caminho. No entanto, assim como o povo de Israel persistiu em reconstruir o templo, somos chamados a persistir em nossa caminhada de fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Uma história que ilustra bem essa perseverança é a de um cristão que, após passar por um período de crise em sua vida pessoal e espiritual, se dedicou a restaurar sua conexão com Deus. Ele começou a orar com mais intensidade, a se afastar das distrações e a buscar o Senhor em sua palavra todos os dias. Não foi um processo rápido, mas ao longo do tempo, ele experimentou uma renovação profunda em sua fé. Assim como o templo foi reconstruído pedra por pedra, sua vida espiritual foi restaurada com paciência e comprometimento. Esse exemplo nos lembra que o processo de reconstrução é muitas vezes gradual e requer nossa disposição de seguir em frente, mesmo quando os resultados não são imediatos. Além disso, a reconstrução do templo traz à tona outra lição importante: a importância da união e do trabalho em equipe. O povo de Israel não reconstruiria o templo sozinho. Eles precisavam uns dos outros, com diferentes habilidades e recursos, para que o projeto fosse concluído. Da mesma forma, na nossa caminhada cristã, não podemos viver nossa fé de forma isolada. Precisamos da igreja, da comunidade cristã, para nos apoiar, nos ensinar e caminhar conosco. A união e o apoio mútuo são fundamentais para o fortalecimento espiritual de cada um. E, claro, a reconstrução do templo nos lembra de algo vital. O objetivo final não é a construção de um prédio físico, mas a glória de Deus. Cada tijolo, cada detalhe, cada ação no processo de reconstrução estava voltado para um único propósito: honrar a Deus. Da mesma forma, nossas ações diárias devem ter como propósito maior glorificar a Deus. Quando reconstruímos o templo de nossas vidas espirituais, o objetivo não é apenas o nosso bem-estar, mas a manifestação da glória de Deus em tudo o que fazemos. Ele é o arquiteto, o construtor e o alicerce de nossa fé. A Bíblia nos chama a ser cuidadosos com os alicerces que estamos colocando em nossa vida espiritual. Em 1 Coríntios 3:11, Paulo escreve: "Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que está posto, o qual é Jesus Cristo." A reconstrução do Templo de Jerusalém nos lembra dessa verdade. Nosso fundamento deve ser Cristo. Sem Ele, qualquer outra construção será em vão. Precisamos, então, nos perguntar: nosso alicerce está realmente em Cristo? Ou estamos tentando construir nossa vida espiritual com base em outras coisas que no final, não têm valor eterno? Agora, refletindo sobre tudo que discutimos até aqui, é importante que você se pergunte: como posso começar hoje a reconstruir meu templo interior de maneira mais intencional e dedicada? Se a reconstrução do templo é um símbolo de restaurar o relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com Ele hoje? Está na hora de começar a trabalhar nessa construção, peça por peça, até que sua vida se torne um reflexo da glória de Deus. Essa reflexão nos leva a uma última consideração. A reconstrução do templo é uma obra que, por mais que envolva esforço, também traz imensa alegria. O templo não é apenas um lugar de sacrifícios e rituais, mas de celebração da presença de Deus. Da mesma forma, quando trabalhamos na reconstrução de nossa vida espiritual, experimentamos uma alegria indescritível. E essa alegria é o que nos sustenta, mesmo quando o trabalho de reconstrução é difícil. Agora, deixo uma pergunta para você. O que você está disposto a fazer hoje para começar a reconstruir seu templo interior e viver a plenitude da presença de Deus em sua vida? Gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, nos humilhamos diante de Ti neste momento, com corações gratos pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, sabemos que somos templos vivos, habitados por Teu Espírito, e pedimos agora que Tu possas fazer em nós a Tua obra de reconstrução. Assim como o Templo de Jerusalém foi restaurado, pedimos que o Senhor restaure cada área da nossa vida onde é vazio, onde a Tua presença não tem se manifestado com clareza, e onde o pecado tentou destruir a Tua obra em nós.
Pai, sabemos que a construção espiritual não é algo que se faz de maneira instantânea, mas que exige de nós perseverança, dedicação e oração. Pedimos forças para continuar esse processo de reconstrução, mesmo quando os desafios surgirem e as dificuldades parecerem grandes. Dá-nos a sabedoria necessária para sermos fiéis em nosso relacionamento contigo e com aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, nos ensina a sermos como aqueles que, na história bíblica, trabalharam juntos para restaurar o templo. Que possamos ser uma comunidade forte, unida em Cristo, buscando sempre a Tua glória em tudo o que fazemos. Senhor, cada área da nossa vida precisa de Ti, e em cada situação que enfrentamos, queremos ver o Teu agir, a Tua presença restauradora. Que o Teu Espírito Santo seja como um alicerce sólido e seguro, onde possamos repousar, e que nossa vida seja sempre construída sobre o Teu amor e fidelidade. Pai querido, neste momento, coloco diante de Ti cada irmão e irmã que está orando junto comigo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde seus corações. Que a Tua presença se torne real em suas vidas, e que cada um deles sinta o Teu toque de restauração. Se há áreas de fraqueza, de dor ou de falta, que Tu possas preencher com a Tua força, cura e graça abundante. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a Tua obra não falha. Tu és fiel para concluir o que começaste em nós. Fortalece-nos, guia-nos e ajuda-nos a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, entregamos tudo nas Tuas mãos, confiantes de que Tu vais completar a boa obra em nós. Amém. Agora que terminamos esse momento de oração, quero convidá-lo a tomar uma ação importante. Se você sentiu que essa palavra tocou seu coração, que ela trouxe algo de novo para a sua vida, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal. Ao fazer isso, você estará garantindo que o conteúdo que você acabou de ouvir chegue mais rápido até você, e você não vai perder nenhum dos vídeos que preparamos com tanto carinho e oração para sua edificação. Além disso, se essa palavra falou com você, se você acredita que ela pode ser um apoio para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. O Evangelho precisa ser compartilhado, e você pode ser uma ferramenta para levar a boa notícia a mais pessoas. Eu também quero muito ouvir a sua opinião. Deixe um comentário abaixo, contando o que você achou deste vídeo. Como ele tocou o seu coração? Tem alguma dúvida, alguma reflexão ou algo que você gostaria de compartilhar? Eu fico muito feliz em saber o que você pensa e quero sempre estar mais perto de você. E antes de ir, eu tenho 2 vídeos que estão aparecendo agora na tela final. Escolha um deles para continuar alimentando sua fé e nos acompanhe mais de perto. Lembre-se, a sua caminhada com Cristo é algo precioso, e estamos aqui para te apoiar em cada passo. Amém.